Hello, people. Você falou quando tá assim. Aí vai começar o vídeo assim. A pessoa vai achar que eu tô fazendo o que nesse canal? Hello, Olá, people. gente. Hoje a gente vai falar da Patricia Highsmith. A gente vai falar principalmente do talentoso Ripley, que é a obra mais famosa dela e também o personagem favorito dela. Patricia Highsmith, ela não escreveu diversos livros do Ripley porque ela precisava de uma série pra vender, mas porque ela Não é tipo gostava, hoje em dia, entendeu? A galera acha mas maneiro. porque ela realmente gostava muito do Ripley. Mas a gente vai falar um pouco tanto dela, que era uma pessoa assim, pra dizer no mínimo, excêntrica. E de algumas outras obras dela, até porque a gente fez trabalho de formiguinha, porque a Patricia Highsmith, ela era muito produtiva, e a Carol ficou com o talentoso Ripley, e eu li Carol, Pacto Sinistro. E todos esses que a gente vai falar têm adaptações cinematográficas. Pacto Sinistro, inclusive, é adaptado pelo Hitchcock. E o Pacto Sinistro, ele foi, eu achei tipo assim, cara, ela reuniu uma galera assim de peso. E tem o roteiro do Raymond Chandler, que é outro puta nome, a direção do Hitchcock. Então, assim, e ele tava no auge e tal, e é muito legal, assim. Nessa época, assim, da década de 40, década de 60, a Patricia Highsmith era muito famosa. Tem diversas adaptações cinematográficas, não só essas hollywoodianas, que são as que a gente mais conhece, mas europeias, Sim. de todos os livros dela, todas as obras dela foram adaptadas. O Ripley tem dois, um eu acho que eu acho não, tenho certeza, é da década de 50 e eles mudam o final totalmente. Patrícia ficou muito desgostosa da vida com esse final trocado, porque eu acho que a graça desse livro é o final que ela dá. E eu achei foda, porque eu acho que tem super a ver o nome com o livro, pra quem leu. E tem a adaptação de 99 com o Matt Damon, E o Didi Long, que é um ótimo filme. Sério, o filme é muito bom. Muito bom. E tem coisas diferentes também do livro, mas assim, né, adaptação. Mas E tem uma de um outro livro da saga do Ripley, que é com John Malkovich, já é o Ripley mais antigo. E Carol foi indicada ao Oscar ano passado, foi uma adaptação recente. E Patrocínio já falei, então, enfim, todos que a gente vai comentar tem adaptação. Carol, aliás, é uma história muito curiosa. Primeiro porque o título de Carol não é Carol. É The Price of the Salt. E ela não publicou como E ela não publicou como Patricia né? Highsmith. Ela publicou como Claire Morgan. Ela publicou, acho que entre 52 e 53, porque na biografia dela tá 52 e em alguns outros lugares tá 53. Não só é um tema super tabu pra época, mas é também o primeiro romance em que elas têm um final relativamente feliz. E assim, é muito engraçado ler Carol, porque Carol é um livro muito sensível, e ler a biografia da Patricia Highsmith, porque ela era uma pessoa assim, como a gente disse, excêntrica, mas mesmo pra quem gostava dela, meio que detestável, assim. Assim, pra uma pessoa começar uma biografia falando que ela não era legal e ficar falando isso várias vezes durante o livro, eu acredito que a pessoa não era legal mesmo. Você já me falou uma vez, eu já entendi. Mas ela era foda. Ela foi uma das primeiras, se não a primeira mulher a ser roteirista de quadrinhos. Ela é a rainha do suspense. Ela, inclusive, cria um novo gênero. É a Anatomia da Culpa, né? Que é como boas intenções acabam tendo consequências catastróficas. Ela sempre coloca uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, é muito imerso na nossa sociedade, que é como a cultura ela é o caminho mais menos doloroso pra redenção. Como a gente tende a perdoar pessoas que são muito cultas, ou pessoas que são muito inteligentes, ou que têm um grande conhecimento. Exatamente. Você tá perdoando ela. Isso é verdade, Mas a própria... Tipo, ela é escrota, mas ela é uma pessoa... A própria biógrafa dela fala que é muito difícil você entender, mas que na verdade era isso. As pessoas, elas perdoavam o que ela fazia porque ela era Patricia Highsmith. Ela era absolutamente genial. E ela não era pouca merda, ela era muita merda. Ela né? E ela assim, morreu, mas ela tá... Fora que, assim, o talentoso Ripley, ele é um clássico do romance policial, assim, a gente já falou de alguns vídeos aqui, e ele muda um pouco o sentido clássico da literatura policial, porque geralmente a gente tem o detetive investigando o crime, e aqui a gente acompanha numa imersão psicológica o assassino. Então, assim, isso é bem diferente. Mas sabe o que eu acho mais legal ainda, e que muda muito a lógica?
Você sabe logo no início do livro o que aconteceu, quem matou. Então, exatamente isso. O desenvolvimento do livro não tá na descoberta do crime. Não tá. Ele tá justamente assassino. em acompanhar o assassino. Que é uma coisa que a gente tem vídeo, o Rafael Montes faz isso no Dias Perfeitos. Ele pega um pouco dessa tradição, assim. E daí pergunta pra ele, romance policial só que é esse estilo, assim. E eu concordo com as pessoas que dizem que ela cria um novo gênero, que esse gênero da anatomia da culpa. Ela bebia muito da fonte do Dostoiévski, né? Quem já leu Crime e Castigo, que trata, que lida com a ideia da culpa, que lida com a ideia da dualidade nesse sentido. Todas as obras dela são muito intensas. Pacto Sinistro, pra mim, é a mais intensa delas. E foi a primeira. E a mulher não começa assim, tipo assim, vou lançar um livrinho aqui modesto, não. Ela já começa com o Pacto Sinistro. E daí o Pacto Sinistro eu acho bem parecido, assim, não a premissa, mas assim, o tipo de personagem é bem parecido de Pacto Sinistro e o talentoso Ripley, porque a gente tem um cara mega inteligente, eu acho o Ripley é maravilhoso. O Ripley é muito inteligente. Só que assim, eu acho que tem uma leve diferença do Ripley do filme pra esse Ripley aqui. Acho que no filme ele exagera um pouco, é tipo uma coisa quase, sabe, aqui eu acho que tem mais naturalidade no Ripley. Ele é contratado, entre aspas, pelo pai do Dick para ir pra Europa, o filho dele tá lá, pegar o filho dele e trazer de volta pros Estados Unidos. O Dick é tipo um fanfarrão. Gente, eu odeio o Dick, eu acho que ele é um dos personagens mais detestáveis que eu já vi. Mas o Dick eu gosto. Então assim, aí o pai paga toda a passagem pro Ripley, só que o Ripley, ele não é conhecido exatamente, ele não conhece o Dick, ele é uma pessoa que viu uma vez e vai lá e tenta convencer o Dick, só que o Ripley se apaixona pelo Dick, né? E aí acontecem coisas, e aí eu vou parar por aí, porque senão seria spoiler. Pacto Sinistro, todo mundo já ouviu o plot de Pacto Sinistro, que são dois homens que se conhecem num trem e eles combinam. Que plot mais legal, sério, é muito maneiro. Eles combinam o crime perfeito, né? Exatamente. Só que na real, eles não combinam, porque um deles não estava na ideia. Isso me deixou, tipo, será que era isso mesmo, o livro? Porque quando eu vi o filme, eu falei, gente, mas não era isso, eles não estavam combinando? Não estavam. Eles não combinam. Um cara acha que eles estão combinando. E o outro fala, sai daqui, amigo. Nunca vi mais esquisito. Penso que eles tinham um pacto na cabeça de um e um cumpre. Então, ele tem que fazer a parte dos personagens da Patricia Highsmith. Tem sempre uma dupla e alguém é sempre obcecado por alguém. No caso do Ripley, o Ripley é obcecado pelo Dick. No caso do Pacto Sinistro, o Bruno é obcecado pelo Guy. Tem essa obsessão, realmente. E é uma das coisas que a biógrafa dela fala, que como a Patricia Highsmith, ela tá nas entrelinhas e ela tem essa coisa do amor homoerótico. E isso fica muito aparente realmente nos livros dela. Tipo, o Bruno, ele é obcecado pelo Guy. Ele transforma a vida do Guy num inferno. E assim, ele transforma mais ainda no inferno quando ele descobre que o Guy, ele é noivo. É assim, é pra espizinhar, é por ciúme. Eu achei curioso porque, assim, eu vi o filme, eu não li o livro. O filme do Hitchcock não tem isso. Porque é o Hitchcock, né? Não tem, assim, é um cara que ele tá... Não era a melhor pessoa ele foca o quê? Que o cara é um psicopata, tipo, ele tem essa sede de matar pessoas, assim. E esse é uma coisa que não existe no livro. Esse não é o foco do personagem no livro. Assim. Curioso isso, né? Mas o Hitchcock não a Patricia Highsmith gostou, então eu também gosto. Quem sou eu pra dizer que não? O Hitchcock chamou ela pra ir dar uma visitinha no set, ela recusou. Exatamente. Pessoa carinhosa, sociável. Muito legal. Sim, a Patricia Highsmith, ela era uma pessoa muito complicada, porque eu acho que também é fácil a gente falar que a pessoa era estranha, que a pessoa era excêntrica, mas a gente não sabe o que ela de verdade passava. E é muito engraçado que outra coisa dos romances dela é a ideia da sanidade, como você vai perdendo a sanidade, ou como você... E daí a ideia da própria anatomia da culpa. E isso é uma coisa que a biografia dela deixou muito claro, era uma preocupação dela, de ela mesma perder a sanidade. Porque assim, tá tudo bem, aí chega um ponto, um negócio assim que sai dos trilhos, o personagem sai dos trilhos, assim. Então, assim, a gente leu aqui o talentoso Ripley, a gente leu Pacto Sinistro, a gente leu Carol, a gente leu a biografia dela. A biografia dela, eu só aconselho você a ler se você gostar muito da obra dela e se você realmente quiser conhecê-la a fundo.
informacionalmente, ou seja, as informações que contém ali são muito boas, mas eu não gostei, eu achei... E é um calhamação. Mal feita. Vê aí se você quer realmente assim, botar seu tempo. Ela não tem... Eu gosto da ideia de não ter uma ordem cronológica, mas ela também não tem uma ordem intrínseca a ela, então fica muito difícil você às vezes conseguir. Ela tá falando de uma coisa, ela vai pra outra coisa e você não se liga muito bem. Mas os livros... gente, muito maravilhoso. E se você tem preguiça de ler os livros... Todos os livros são adaptados pra filme. Assistam, leiam. Geralmente tem mais de uma adaptação. Exatamente, porque Patricia Highsmith vale a pena. Ela era genial. E se você quiser, você ainda pode também conferir o trabalho dela como roteirista de quadrinhos. Porque ela escrevia pra DC Comics, inclusive uma das lendas era que Stan Lee era apaixonado pela Patricia Highsmith. Verdade. Ai, gente, essa mulher, então, assim, muito desejada, mas... Mas ela era cobiçadíssima, ela era detestável, mas ela tava morta. É o que todos nós queremos, no caixão, ela tinha uma namorada. Então, assim, gente, leiam, vejam, porque leiam mesmo, é excepcional. É uma puta dica, tá bom? Beijos. Fica